Todos os anos, milhões de abelhas cruzam o céu à procura de um novo lar. Surpreendentemente, elas abandonam a proteção e segurança da sua colônia sem ter a menor ideia para onde estão indo. Apenas sabem que está na hora de enxamear. O mundo secreto dos jardins. Abelhas. Distribuição Sinapse. Na primavera, as abelhas são as primeiras criaturas a surgirem em cena. Isso porque sua colônia sobrevive anos e anos. Quando o tempo começa a esquentar, milhares, na verdade milhões de abelhas adultas abandonam suas colmeias, ansiosas para começar a trabalhar. As abelhas fazem a parte mais difícil da polinização, logo no início da estação. Isso significa que as coisas que afloram mais cedo, como macieiras e outras árvores frutíferas, terão com certeza polinizadores, porque um grande número de abelhas sobreviveu ao inverno e já estão todas prontas para deixar a colmeia e cumprir sua tarefa quase instantaneamente. Se você quiser produzir frutas, vai precisar muito das abelhas para fazerem um serviço, principalmente se por acaso tiver um pomar. Isso demanda um esforço imenso por parte das abelhas. E é claro que as abelhas são perfeitamente adaptadas a este trabalho. Tudo nelas é projetado para um único propósito: encontrar e explorar plantas florescentes. A maioria das pessoas sabe que os cães possuem um olfato apurado, mas de uma certa forma o olfato das abelhas é ainda melhor. Aliás, ele é tão bom que os militares americanos estão fazendo testes para ver se podem ser usadas para detectar explosivos e minas terrestres. É tão aguçada essa habilidade de detectar odores que na primavera elas podem rastrear um pomar a quilômetros de distância. Boa parte do sentido do olfato está associada à antena, para ser exato na parte posterior dela, mais próxima à cabeça. É aí que elas têm muitos receptores químicos. Elas também possuem o sentido do paladar. Como olfato e paladar são sentidos interligados, elas têm receptores na língua e, da mesma forma, elas podem ter receptores químicos no corpo todo, mas a maior parte está mesmo na antena. O sentido do olfato nas abelhas é todo voltado para aquilo que seja do seu interesse. Acontece que as flores que atraem as abelhas são geralmente as que nós também achamos atraentes. Possuem fragrâncias que indicam que ali pode estar uma boa fonte de néctar. Mas a acuidade olfativa das abelhas não se limita às flores. As abelhas possuem receptores específicos que as ajudam a pegar presas na água, que capturam sofregamente com sua língua em forma de canudo e levam para a colmeia. As abelhas possuem uma ligação muito forte com os seres humanos, pois damos a elas um lar perfeito. Construímos colmeias retangulares em seções e ainda fornecemos a base para que construam seus favos de mel, as molduras. Costumamos pensar em abelhas como criaturas domésticas, mas nem sempre é o caso. As abelhas vivem num ambiente natural há milhões de anos e a cada ano centenas de colônias retornam para a natureza. Isso acontece quando a colônia fica muito produtiva e superlotada, obrigando as operárias a começar a produzir células maiores para cuidarem das novas rainhas. A nova rainha é alimentada com uma substância especial, a geleia real, que tem os nutrientes extras necessários para que ela desenvolva um corpo maior. Quando ela está pronta, com todas as operárias reunidas em volta, ela abre uma passagem de saída da célula e entra em cena. Nos próximos dias, essa nova rainha ou vai assumir a colônia já existente ou vai abandoná-la para construir uma nova para si. A rainha, claro, é absolutamente inútil sozinha, então quando ela deixa a colmeia para construir a própria colônia, um certo número de operárias a acompanha para ajudá-la a se estabelecer. Quando a nova rainha está pronta, uma mensagem se propaga pela colônia avisando que chegou a hora de se reunirem em enxame. As operárias já estocaram alimento para a longa jornada que vem por aí. É um certo mistério a forma como elas decidem quem fica e quem vai. Mas quando chega a hora, um grande enxame com a rainha à frente toma os céus para procurar uma nova casa.
Inacreditavelmente, elas abandonam a segurança e o conforto da colônia existente sem ter a menor ideia aonde irão parar. Elas só sabem que chegou a hora de fundar uma colônia. Os detalhes são planejados pelo caminho. Uma vez bem longe da velha colmeia, o enxame pousa para se reagrupar e determinar o resto do plano. Assim que definem, algumas se afastam para procurar o novo local para a colmeia. Essas operárias exploradoras são em geral as mais fortes e mais experientes abelhas de todo o grupo, com uma difícil missão a cumprir. Elas buscam uma cavidade num tronco ou um lugar protegido longe das intempéries, e que seja suficientemente grande para acomodar a colônia, mas não tanto que não possa ser defendida. Uma coisa que torna o trabalho delas ainda mais difícil, às vezes até impossível, é uma mudança climática. As abelhas não são muito bem adaptadas para voar no frio ou na chuva. Elas precisam de muita energia para voar, para enfrentar o mau tempo. As operárias exploradoras têm que ser corajosas e firmes. Na verdade, a sobrevivência da colônia depende do sucesso delas, e por isso continuarão procurando enquanto puderem. Mas se a chuva por acaso apertar, elas não terão escolha a não ser procurar um abrigo e esperar a tempestade passar. Lá no enxame, as operárias estão cuidando da rainha, aconchegadas para se aquecer, esperando pacientemente a tempestade passar e as colegas retornarem com novidades. O único suprimento que têm é o alimento que conseguiram trazer. Com o passar do tempo, o suprimento começa a acabar e as abelhas ficam cada vez mais exaustas. Gradativamente, as abelhas mais fracas começam a morrer. Se ficam expostas assim por muito tempo, é preciso muita energia para se manter. Por isso, elas podem acabar morrendo e comprometendo a colônia inteira. Com a piora do tempo, as operárias exploradoras têm que apressar a procura. O tempo está se esgotando e elas precisam encontrar logo um lugar seguro para a colônia. A decisão jamais fica restrita a uma única abelha. Pode haver centenas de abelhas nessa busca, mas quando retornam, cada uma conta para o resto da colônia o que elas encontraram através de uma dança chamada dança de roda. Nessa dança, elas dão voltas formando um 8. 2 pequenas voltas e uma linha reta entre cada. Nessa pequena reta que elas fazem um balanço, movendo o abdômen para frente e para trás. Elas fazem isso em diferentes velocidades, com diferentes dificuldades e com duração diferente. É assim que elas passam as informações. O entusiasmo com que dançam indica o grau de qualidade do local. Toda essa faina é para convencer as outras. Quando elas balançam muito a parte traseira, todas já sabem que o local deve ser bom. When you hear the beat, get up and move your feet. You got to move. You got to move. When you hear me sing, get up and shake that thing. You got to move. You got to move. When you hear the drummer play, when you hear that bass, let the music carry you all around the place. Let that rhythm go from your head down to your toes. Um detalhe interessante sobre as abelhas é que elas tomam as decisões em consenso. O que acontece? Se um número grande das que voltaram parecerem entusiasmadas com o local e conseguirem despertar o interesse de uma boa parte de operárias, e se o número de espectadores for aumentando, a animação irá num crescendo, até que o lugar todo ficará agitado. E de repente todas vão alçar voo e se dirigir para lá. Let that rhythm go
From your head down to your toes, you got to move. You got to move. Depois de uma viagem que pode levar a qualquer lugar e levar horas ou dias, milhares de abelhas chegam ao seu novo lar. Rapidamente, as abelhas começam a trabalhar, preparando o local para a futura colônia. Limpam todo o fungo e os resíduos e começam a fixar a fundação do novo favo de mel. E num instante, algumas novas células começam a crescer. Essas células serão logo preenchidas com ovos para alimentar toda a nova colônia de novas abelhinhas. Quando já tiverem construído favos de mel suficientes, a rainha vai trabalhar na colmeia desovando nas células disponíveis. Os ovos irão pouco a pouco desenvolvendo larvas, cada uma dentro de sua própria célula protetora. As operárias cuidam das larvas, alimentando-as e carregando-as enquanto crescem. Dentro dessas células, as larvas sofrem uma transformação mágica. Em poucas semanas, elas perdem a forma de larvas indefesas e se transformam em abelhas operárias. Todas essas operárias, aliás, são fêmeas. A colônia inteira é formada por operárias fêmeas estéreis, irmãs, todas servindo a uma única rainha reprodutora. A vida das operárias muda à medida que ficam mais velhas. Logo após a transformação, sua obrigação é ficar em casa fazendo as tarefas domésticas. À medida que crescem, vão assumindo mais responsabilidades. Não existe uma autoridade central definindo quem faz o quê, dizendo você faz isso, você faz aquilo. Cada operária simplesmente faz o que tem de fazer naquele estágio da vida. Quando a operária já é adulta, ganha funções externas. Então, ela começa a sair da colmeia e a vivenciar um mundo novo. Em geral, as operárias mais velhas são as que ganham funções externas, e quanto mais experientes ficam, melhor cumprem suas tarefas, até que chega ao ponto em que estão exauridas. É uma vida muito ocupada, muito ativa, então pouco a pouco o corpo vai deixando de suportar a carga. Embora a colônia possa durar por anos a fio, as abelhas que permanecem dentro da colônia não duram muito, cerca de semanas a poucos meses. Às vezes você poderá observar uma mesma abelha voltando a uma determinada fonte de néctar várias e várias vezes seguidas. Elas não voam a esmo. Quando as operárias deixam a colmeia, em geral têm noção de para onde ir. É por isso que algumas operárias se especializam em explorar o ambiente. Sua função é localizar as fontes primárias de alimento e trazer a informação de volta à colônia. Contam o que encontraram as irmãs usando a dança de roda. Às vezes até mesmo trazem uma provinha do néctar que encontraram, a fim de convencer as outras da boa qualidade do produto. Se a dança conseguir vender o produto, um grupo de exploradoras voltará à nova central de alimentação para aproveitar a generosidade do local. As abelhas movimentam-se pelo jardim em alta velocidade. Elas voam pela paisagem mirando o destino e vão atravessando a vegetação sem um acidente. A visão dos insetos é bem diferente da visão humana. Primeiro porque elas têm os olhos compostos e, portanto, não veem o mundo da mesma forma que nós. Além do mais, são sensíveis aos diferentes comprimentos de ondas da luz. Enquanto conseguimos ver bem matizes que vão do vermelho ao azul e talvez ao violeta, as abelhas não enxergam muito bem no vermelho, mas têm melhor visão no espectro violeta e no ultravioleta.
As cores primárias que a abelha enxerga seriam o amarelo, o azulado e o ultravioleta. Qualquer dessas cores é atraente para elas. Mas o ultravioleta é invisível para nós. Assim, o que para nós parece ser uma flor branca, por exemplo, pode não ser uma flor branca, pode ter outra cor para uma abelha. Às vezes também verão padrões que vão chamar a atenção para a flor, indicando que é uma grande fonte de néctar. Os padrões ultravioletas são invisíveis para nós, mas são perfeitamente visíveis para as abelhas. Claro que isso é um meio das flores atraírem as abelhas para si. Do ponto de vista da flor, isso é garantia de polinização. Do ponto de vista da abelha, sinaliza onde está o alimento. Não só as abelhas veem um mundo muito diferente de nós, como também são capazes de se adaptar a um mundo que está constantemente em mutação. Novas flores estão sempre brotando, enquanto as velhas vão murchando. Para se orientar neste mundo, elas têm que aprender as variedades, as sequências de cor, formatos e odores que atuam como mapas para guiá-las no deslocamento entre a colmeia e as fontes de néctar. As pesquisas mostram que elas são capazes de aprender padrões complexos de até 14 diferentes formas e cores. Pela velocidade com que se movimentam pelo jardim, isso é impressionante. Elas são atraídas por certos níveis de reflexão da luz. Quando você tem muitas flores, é claro que elas refletem muita luz. As abelhas também identificam cores específicas e formatos. Formatos e padrões têm um grande efeito sobre elas também, e por isso elas são capazes de reconhecer o formato de uma corola que sinaliza: se você seguir nessa direção, vai acabar chegando perto de um monte de néctares. As plantas sempre têm estruturas que forçam a abelha a se mover entre elas de uma forma particular, a fim de obterem a recompensa do néctar. A rota indicada pela flor informa a abelha que vai retirar dela bem mais que apenas uma provinha de néctar. Ali, ela também vai encontrar pólen. Às vezes isso significa ser subornada com um tiquinho de néctar aqui e ali, e por isso a abelha tem que continuar se esgueirando por entre vários estames e pistilos, e isso significa que você tem um formato de flor que orienta a abelha numa determinada direção. Ela deve ter o feitio de um funil ou de um copo, de forma que a abelha não deixe de passar entre os estames e pistilos para sugar o néctar. Há certos tipos de flores que não são próprias para abelhas. Por exemplo, se tiver uma corola longa e tubular, ela não conseguirá chegar até lá. São flores que borboletas que têm um probóscide longo e encurvado conseguem alcançar. As abelhas procuram aquelas onde o néctar é mais acessível. Elas também gostam de flores que brotam em abundância. Elas não passam muito tempo perambulando daqui para ali. Elas gostam de flores que formam cachos. Os insetos não são bobos, muito menos as abelhas. Ficam conferindo a qualidade da fonte de néctar o tempo todo. Por isso, as plantas têm que seduzi-las para que continuem voltando. O que elas fazem? Dispersam uma pequena amostra de néctar todo dia para garantir que as abelhas venham visitá-las seguidamente e continuem a espalhar seu pólen tanto quanto possível. As abelhas têm um apetite para algo mais além de néctar. Elas comem pólen também. Elas têm bolsas de pólen nas patas traseiras, que são estruturas especialmente projetadas, onde podem ir guardando o pólen à medida que o coletam de flor em flor. Se você observar essas operárias, vai ver essas protuberâncias amarelas ou alaranjadas nas patas de trás. Tem cores diferentes, dependendo de qual espécie esteja florescendo naquela época. Quando tiverem colhido pólen suficiente, levarão para a colônia, mantendo a despensa sempre abastecida. Uma colônia de abelhas é realmente um obstáculo temível para qualquer predador que queira comer as abelhas, ou seu mel, ou ainda seu pólen. Todos esses ferrões coletivamente podem ser demais para encarar. Muitos poucos animais terão essa coragem, mas a ameaça de um ferrão nem sempre é suficiente. Todas as vezes que as abelhas esvoaçam pelo jardim, passam pelo caminho de alguns personagens terríveis, alguns dos quais ficam bastante contentes de se arriscar ao veneno de uma pequena abelha em troca de uma boa refeição.
Quando as noites esfriam e ficam mais curtas, as abelhas ficam cada vez menos tempo longe das colmeias. Quando o frio vem para ficar, passam o tempo inteiro aconchegadas na colônia, uma bem juntinha da outra para se aquecerem, esperando suportar o açoite perverso do clima. O inverno é uma estação difícil para a colônia de abelhas porque não há como buscar néctar. Elas não podem sair. Assim que colocam as asas fora da colmeia, morrem. Elas conservam a temperatura no interior da colônia, vibrando os músculos do corpo. Isso evita que a colmeia congele, mas toda essa atividade consome muita energia, uma coisa que as abelhas não têm muito no inverno. A única fonte de energia que têm é um suprimento de mel que sempre vai diminuindo. Por volta do último mês de inverno, a colônia mal se aguenta. Muitas operárias já morreram, mas a colônia como um todo sobrevive para que na primavera as operárias possam mais uma vez tomar os céus.